Olá a todos vocês, internautas que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Esse é o nosso primeiro programa piloto chamado Câmara em Destaque, que tem a finalidade de levar a você, cidadão, todos os projetos, requerimentos e as ações que são desenvolvidas dos nossos vereadores aqui da CMI. E no programa de hoje, nós temos a presença do vereador Robson Siqueira e do vereador Arnold Lucas. Gostaríamos de agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite. Iremos iniciar agora com as do vereador Robson Siqueira. Olá, meus amigos internautas. Olá, Thaís. Olá, Arnold Lucas. Eu queria aqui agradecer a oportunidade e dizer que esse projeto piloto é de suma importância para que você, cidadão, fique por dentro de tudo que acontece aqui dentro da Câmara Municipal, dos projetos que são apresentados, que vêm aí a trazer benefícios para você, que é o cidadão que hoje busca melhorias na cidade de Itacoatiara. Então, Thaís, eu agradeço a oportunidade, tá bom? Tenha certeza que nós iremos sempre apresentar projetos que venham trazer benefícios ao cidadão itacoatiarense. Iremos passar as considerações iniciais agora ao vereador Arnold Lucas. Muito obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Parabéns ao vereador Robson também por ter aceitado o convite. A gente sempre falou muito que a gente queria levar a informação para a população, tendo em vista que a gente vive em um mundo globalizado. Então, assim, por muito tempo, a nossa Câmara Municipal de Itacoatiara, a população não sabia o que era aprovado aqui, quais eram os projetos dos vereadores. Então, esse quadro ele vai ser de suma importância para desenvolver esse quesito. A informação simples e fácil, desburocratizada para a nossa população. Então, eu estou muito feliz em participar do quadro. Toda vez que vocês me convidarem, podem contar com a minha presença. E nas temáticas de hoje são voltadas para a inclusão social, o direito à saúde, à educação. E apesar de serem projetos diferentes dos vereadores, eles têm o mesmo teor, que é voltado para essa inclusão social dessas pessoas. Iremos iniciar agora com o vereador Robson Siqueira, falar o que levou você a trazer esse projeto de lei voltado aos deficientes autistas, né? Qual foi a demanda aqui no município de Itacoatiara? Você pode falar um pouquinho aqui para a gente? Sim, Thaís. Eu, como médico no município, atendo algo em torno de 80 pacientes quando de plantão na unidade de pronto atendimento de Itacoatiara, na UPA, né? E, eventualmente, quase que 1 ou 2 pacientes por semana nos procuram naquela unidade, né? Pacientes que são autistas. E nós percebemos, Thaís, uma grande dificuldade, vereador Arnold, no tato com esse tipo de paciente, né? Um paciente que requer uma atenção, que requer um cuidado diferenciado, né? E aí, quando se fala em direito dos pacientes autistas, dentro do município nós não encontramos nenhuma lei que os garanta acesso a exames, a medicamentos, ao profissional neuropediatra, né? Muitas das vezes, ou até mesmo ao psiquiatra, que hoje é um profissional muito difícil de se encontrar dentro do estado devido à grande demanda por esse profissional posterior a esse pico, a essa pandemia que aconteceu no nosso estado, né? Então, nós temos hoje muitos pacientes que não são autistas, que procuram um psiquiatra. Hoje o profissional se tornou muito valorizado, né? E dentro do município nós não temos. Então, assim, eu como médico recebo esses pacientes, entendo da necessidade de uma atenção especial para o mesmo, e por isso eu busquei alguns projetos de lei em outros estados, em outras câmaras municipais ou assembleia, né, que tivesse ali voltado ao público autista, né, e até mesmo aos pais dessas crianças. E eu encontrei um projeto ao qual nós fizemos uma adaptação e nós apresentamos ele aqui na Câmara Municipal. Ele hoje encontra-se em fase de avaliação pela Comissão de Constituição e Justiça, que hoje é presidida pelo nobre amigo, o vereador Arnold, né? E está hoje de posse desse projeto de lei, avaliando a viabilidade dele ser aprovado, né? Uma vez que não pode gerar custos ao município. Mas nós temos aqui no conteúdo do projeto alguns pontos importantes, né?
que nós devemos ali salientar, como, por exemplo, o diagnóstico precoce, né? A criança autista, ela geralmente demora um tempo para ser diagnosticada com autismo, vereador. Ele, geralmente, no início da sua... Ao nascer, né, a criança, ela é quase que impossível se diagnosticar uma criança com autismo. Mas, com o passar do tempo, o comportamento da criança passa a ser diferente. E esse comportamento, que são manias, como, por exemplo, enfileirar brinquedos, querer sempre a mamada de um jeito, ou ter repetições, que confunde facilmente com o transtorno obsessivo compulsivo, que é outro tipo de transtorno, aquele que muitos de nós adultos temos, que é de repetição, né? Como, por exemplo, verificar se fechou a porta do carro, se deixou... Tem gente que tem o transtorno obsessivo compulsivo por limpeza. Então, assim, no adulto se manifesta dessa maneira. Na criança autista, ela tem muito disso, que são as repetições, né? Então, assim, a gente tem esses casos aí como suspeitar já no início de um diagnóstico de autismo, mas com o passar do tempo nós observamos, e com o atendimento multiprofissional, né, que aí a gente observa aí o comportamento específico da criança autista. E para isso, a criança autista, ela deve ter uma nutrição adequada, né? A terapia nutricional deve ser acompanhada por um especialista nutricionista, né? É o ideal. Os medicamentos que ela faz uso são os medicamentos passados pelo neuropediatra após se fazer uma série de exames, e esses medicamentos devem ser fornecidos de acordo com algumas leis federais já a esse grupo, né? E também informação aos pais que auxiliem no dia a dia, no trato com aquela criança. Então, nós temos aí essa série de benefícios que hoje o município não tem, né, como garantia, como lei, para prestar a essas famílias que muitas das vezes, Thaís, passam por situações delicadas, como até fome mesmo. Então, muitos deles estão na pobreza, e outras famílias até na extrema pobreza dentro do município, né? E isso se insere também muito no seu projeto de lei, né, voltado aos surdos. Você pode falar um pouquinho sobre o seu projeto, que levou também você, que também basicamente passa pelo mesmo processo dos autistas, né? A motivação para a gente apresentar esse projeto de lei foi durante a campanha eleitoral, enquanto nos reunimos com uma família de surdos e tivemos que levar a intérprete para fazer a interpretação da fala deles. Eu acabei me emocionando bastante, porque nessa reunião haviam muitos surdos da minha faixa etária, e ao questionar deles o que eles precisariam, eles sempre tocavam nessa tecla: precisamos de intérprete de Libras nos órgãos municipais, porque quando a gente procura o hospital, a gente não consegue dizer o que a gente está sentindo. A gente deixa de ir ao hospital por conta disso. Então, muitas das vezes, eles preferiam ficar em casa com dor ao ir para o hospital, porque não iam conseguir se comunicar. Tive também um outro caso relatado de um surdo que precisava tirar a certidão de nascimento do seu filho, foi até o cartório da cidade e foi apenas dito para ele que ele teria que trazer um intérprete de Libras, sendo que a maioria dessas pessoas com a deficiência auditiva em Taquatiara possuem potencial aquisitivo baixo. Então elas não têm condições de pagar um intérprete de Libras. E aí ele precisou pedir favor de uma amiga para ir até o cartório para ele. Então isso é muito constrangedor, você ir tirar a certidão de nascimento do seu filho e ter o seu direito negado. Então, pensando nessas pessoas, pensando nesse relato deles, inclusive de um outro jovem que disse para mim que o sonho dele era estudar, era fazer uma faculdade, só que a maioria deles não tem nem o ensino fundamental completo, porque as nossas escolas públicas são muito deficitárias em Taquatiara. A gente não tem essa inclusão social. Como o vereador Robson disse, hoje estou à frente da Comissão de Constituição e Justiça, os nossos projetos são maravilhosos, são lindos, mas as antigas gestões, as antigas câmaras municipais nos deixaram numa encruzilhada, vereador. A gente pode ter os melhores projetos, como esse meu e esse seu, mas a nossa lei orgânica, ela nos restringe muito. Por isso que quando a gente vai encontrar alguns projetos, alguns modelos em outros municípios, foram todos aprovados.
Mas chega em Taquatiara, a gente fica muito cimentado, a gente fica muito ali obstruído por conta da nossa lei orgânica, que tem vários ali proteções para o executivo. O legislativo acaba ficando com ali a competência para legislar muito restrita. Então, assim, a gente tem que se embasar se não vai trazer despesa para o executivo, se a gente não vai abrir mão de receitas do executivo, se não vai mexer na administração, se não mexe no setor administrativo. Então, assim, hoje eu também tenho muitos projetos. Esse meu projeto, inclusive, a gente teve que adaptá-lo de uma forma que praticamente o executivo só vai fazer se ele quiser. Então a gente fica muito triste, a gente quer fazer um projeto de lei que realmente obrigue e que faça essas mudanças, mas a gente tem que fazer alguns malabarismos para poder eles serem aprovados. Então por isso que no meu projeto de lei, que é assegurando aos surdos intérpretes de Libras nos órgãos municipais, a gente teve o cuidado de dizer que os nossos já servidores públicos municipais poderão ser capacitados em parceria com instituições públicas também. Porque a gente não pode obrigar o executivo, então a gente sempre tem que ficar andando aí nessa corda bamba. Mas voltando para o nosso projeto de lei, eu acho que ele é de suma importância. Essas pessoas nunca foram lembradas, a gente acho que nunca viu na nossa cidade alguém falando sobre os autistas, a gente nunca viu ninguém falando sobre os surdos, sobre os deficientes visuais. Então eu acredito que essa legislatura 2021-2024 já está começando diferente, só pelo fato de a gente estar procurando essa parte da sociedade que muitas das vezes foi esquecida, essa parte da sociedade que precisa de inclusão social. Então o vereador Robson está de parabéns, eu acredito também que o projeto dos surdos é de suma importância e a gente vai lutar para que ele realmente possa ser aprovado por essa casa, né? Ambos os projetos possam ser aprovados e também não sofram vetos do executivo, que a gente sabe que também ainda há essa situação. Mas acima de tudo, lutar para que essas pessoas tenham os direitos delas resguardados, ainda que não seja através de projetos de leis, mas que sejam através de requerimentos, minutas de lei, caso seja o executivo que tenha que apresentar esse projeto. O primeiro passo está sendo dado. Uma deficiência está sendo vista pela primeira vez. Então, eu acredito que a nossa sociedade vai ficar muito contente. Iremos agora para um breve intervalo. Então, vereadores, são temáticas e projetos bastante pertinentes, né? E como a gente poderia chamar a sociedade a participar para que se engajem, né, nesse movimento de inclusão social dessas pessoas que são excluídas por não terem acesso, né, ao básico. Como que a gente poderia chamar a população para que elas se interem mais disso, para que começamos a criar essa rede, né, de conscientização? Então, Thaís, hoje nós temos alguns grupos que se organizaram via WhatsApp, né, e grupos que se encontram quase que rotineiramente para discutir sobre o autismo, sobre a inclusão desses pacientes, né, na sociedade. Lembrando que nós temos muitos pais que são pais e mães de 3 crianças autistas ou 2 crianças, vereador Arnold. Como eu tenho alguma amiga, uma amiga que é da área da saúde, que ela tem que dividir ali o horário de trabalho com o esposo, ou um trabalha ou outro trabalha, mas nunca os dois no mesmo horário, porque sempre tem que ter alguém cuidando dos filhos, e a mesma tem 3 filhos autistas. Então, assim, essas famílias passam por uma série de problemas, como, por exemplo, o suprimento dentro de casa, o alimento de cada dia, né? Então, infelizmente, a questão econômica fica prejudicada. E aí, esse projeto de lei, ele vem também abranger nesse sentido, que é a proporção, promover a essas famílias a possibilidade delas deixarem os seus filhos em uma escola que tenha especialistas para poder ele passar durante o dia de maneira integral com esses pacientes. Lógico que existe o autista de vários graus, o grau 1, que é mais leve, o grau 2, que é um moderado, e o grau 3, que é um mais grave, né? E esses pacientes vão ser ali amparados por uma entidade. Algumas associações já estão surgindo dentro do município, eu tenho estimulado bastante o surgimento dessas associações para que elas busquem ali emendas parlamentares. E hoje, no município de Manaus, essa lei já foi aprovada para você que tem um filho autista, que tem um parente que é autista,
Eu digo aos senhores que essa lei ela já foi aprovada em Manaus, em outros municípios, e existe a AMA, né, que hoje é uma entidade que recebe recurso público, né, emendas parlamentares, e no último ano recebeu R$100 mil de emenda que foi destinado ali a exatamente proporcionar a essas famílias ali uma inclusão, né, através de cursos profissionalizantes para os próprios autistas, que são leves, para os pais também e para os profissionais que vão cuidar dessas pessoas. Lembrando, vereador Arnold, que o que a gente busca também dentro do município é educação e ensino profissionalizante para essas famílias, né? Incluindo o próprio autista. A moradia, que é para que ele passe a ter direito a uma moradia. Quando surgir um projeto social desse, como os conjuntos de cidadão aí que existem, né? Essa família passe a ter direito a uma moradia protegida para aquela criança autista, adaptada ao mercado de trabalho. Eu tenho conhecimento de pessoas que são autistas leves que trabalham normalmente, né? A previdência social, e aí eu digo a vocês que têm filho autista, e a você autista que nos acompanha, você tem direito à sua aposentadoria, tá bom? Ao transporte gratuito intermunicipal, né? A família levar e ter um acompanhante, sair daqui, ter o direito a essa passagem de graça para o autista e para o acompanhante, ao atendimento com o neuropsiquiatra, o neuropediatra e o psiquiatra e até mesmo o psicólogo a cada 2 meses, né? E acesso a exames e medicamentos. Então, assim, como o vereador Arnold falou, Thaís, nós temos essa grande dificuldade. E lá onde eu trabalho, como eu falei anteriormente, na UPA, eu tenho recebido, vereador, muitos pacientes que têm o problema auditivo, né? E eu tenho uma dificuldade enorme para lidar com esses pacientes. Eu vou mais na mímica mesmo, porque eu não tenho a habilidade de interagir com eles, né, através de Libras ali. Mas há uma necessidade, dentro da própria casa, da Câmara Municipal, existe a necessidade de nós termos ali um intérprete, né, para que faça essa tradução em Libras para você que tem familiar que acompanha, né, e aí possa estar entendendo o que está acontecendo dentro do nosso município. Parabéns pelo projeto, vereador, e eu tenho certeza que os projetos se somam, né? Com certeza, vereador. Também, como eu lhe disse, me coloco à disposição. A gente sempre tem esse feedback, eu passo para o senhor essas questões jurídicas para a gente tentar adaptar para passar pela CCJ, porque a CCJ realmente quer que esses projetos possam virar realidade. A gente só tem que adequar uma coisa ou outra. O senhor bem disse, a nossa casa, inclusive, deixa a desejar. Naquele dia, no meu discurso no plenário, eu me dirigi ao presidente, o nosso presidente disse que iria providenciar um intérprete de Libras, ou no mínimo a legenda do nosso discurso, da nossa fala, para a gente colocar essas pessoas, para essas pessoas terem inclusão social e terem seus direitos resguardados. Enquanto o senhor falava em relação ao direito dos autistas, eu, enquanto jurista, estava verificando, só complementando, né, realmente, essas pessoas com deficiência, os surdos, os autistas, elas possuem direito a um benefício de prestação continuada, pago pelo INSS, desde que a família, né, seja de baixa renda e não tenha uma renda superior a 1/4 do salário mínimo. Então, assim, você que é pai de uma criança com deficiência, você pode estar buscando o Meu INSS. Hoje é tudo feito de forma digital para buscar o benefício de prestação continuada para o seu filho, para ajudar realmente na renda de vocês. Como o senhor disse, nós já temos leis federais que resguardam tanto os autistas, que resguardam os surdos, mas essas leis não são cumpridas, né? Parece que fica só lá no mundo de Brasília e não chega aqui no interior do Amazonas. Então, por isso a necessidade de leis locais, leis municipais, para a gente fazer com que o direito dessas pessoas sejam resguardadas. Se muitas das vezes não for de iniciativa da Câmara Legislativa, que a gente apresente através de minuta, né, para o Executivo apresentar. E aí, a partir desse momento que a gente precisa de você, cidadão. A gente precisa da sociedade, da população, para fazer, querendo ou não, um pleito, para fazer esse coro, para sensibilizar o Executivo para apresentar esses projetos, para sensibilizar o Executivo para aprovar esses projetos. A gente precisa que a população interaja, a gente precisa realmente que essa casa seja literalmente e de fato de direito a casa do povo. Hoje nós temos as mídias sociais, eu e o vereador Robson somos bastante engajados. A gente tem esse mecanismo para mostrar o que é aprovado aqui.
Eu antes, enquanto apenas cidadão, antes de ser vereador, eu questionava muito isso, a questão da publicidade dos atos que eram feitos aqui, e disse que se um dia tivesse oportunidade, essa oportunidade foi dada, eu iria fazer com que esses atos fossem públicos. Então a gente precisa realmente da população, quando essa pandemia passar, que vocês venham e abrilhantem as nossas sessões na galeria, mas também que acompanhem nas nossas mídias sociais e através desse quadro que aqui estamos para mostrar um pouco para vocês como é a nossa luta diária. Não é fácil, mas a gente está aqui realmente se desdobrando através do papel legislativo, do papel fiscalizador, que foi para isso que a gente foi eleito. Vereador Robson, conte comigo para os seus projetos, principalmente esses projetos que vão ajudar as pessoas mais carentes, as pessoas com alguma necessidade especial, assim como a gente também vai lutar por essas pessoas. Vereadores, como que essas pessoas poderiam ser inseridas no mercado de trabalho, já que elas não têm acesso ao mínimo, né, que nós temos? Como que elas poderiam ser inseridas? Então, o autista, ele tem um diferencial, né? Existem os graus, como eu falei anteriormente, de autismo. O grau 1 permite que esse autista trabalhe. É um autista que ele geralmente é até de difícil diagnóstico, né? Porque mesmo o adulto ou jovem, ele interage ainda com dificuldade, mas interage com a sociedade, né? Mas nós temos ali, ainda que de maneira tímida, mas temos a expressão do autismo. Como, por exemplo, eu tive a oportunidade, certa vez, de cortar o cabelo com um autista. Então, assim, o autista, ele, do grau 1, ele tem condições de atuar assim no mercado de trabalho. Agora, lógico, nós precisamos dar direitos a eles, garantias, né? E principalmente a inclusão por meio de cursos profissionalizantes, né? Os quais os capacitem para tal. Lembrando que o autista ele tem um foco específico em uma área. Então, quando ele faz uma atividade, ele faz com muita propriedade, né? Já o grau 2 e o grau 3 de autismo, ele já tem uma certa dificuldade de lidar com o público. Então, nesse caso, ele poderia ser incluído num trabalho através de mídia social, de outros meios, principalmente o grau 2. O grau 3 é bem difícil da gente conseguir o incluir. E nós temos ali, como o vereador Arnold falou, a lei federal que resguarda, e essa lei ela é a número 13.146 do ano de 2015, que ela institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a cidadania, né? Isso no artigo 1º. Então aí nós temos esse amparo na esfera federal e buscamos hoje na esfera municipal garantir esses direitos, inclusive a sua inserção no mercado de trabalho. Thaís, como o vereador Robson bem disse, temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência desde 2015, mas ainda ratifico, parece algo muito distante. A nível local, a nível municipal, a gente não vê o Estatuto da Pessoa com Deficiência sendo resguardado. Em Manaus, a gente vê aquela questão da cota em grandes empresas, até pelo fato de a gente não ter grandes empresas, mas algumas empresas grandes do nosso município são obrigadas a ter em seu quadro de pessoal pessoas com deficiência, entendeu? Inclusive, isso aí é obrigatório e cabe fiscalizações. A gente precisa trabalhar também que pequenos empresários, como eu cito o belo exemplo do TNP, que é um mercado aqui em Itacoatiara, um mercado médio, que tem no seu quadro de funcionários pessoas com surdez. Foi o único estabelecimento que eu tive conhecimento na nossa cidade. Eles trabalham e executam muito bem os seus serviços. A única dificuldade deles mesmo é em se expressar. Assim como as pessoas com autismo de grau 1, como o Dr. Robson bem disse. São pessoas que muitas das vezes, o grau de autismo delas, né, doutor? Me corrija se eu estiver errado, fazem com que elas sejam gênios, né? O Messi, por exemplo, tem autismo e é um gênio. Então, assim, eu acho que essas pessoas precisam apenas de uma adaptação para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho. Faço aqui um apelo para os nossos empresários. Vamos incluir essas pessoas, mas também a gente precisa fazer a nossa parte, que tenha uma contrapartida para esses empresários. A gente pode ver alguma questão legal, alguma isenção que os ajude. Eu acho que esse é o nosso papel. Então, assim,
temos que inserir, sim, Thaís, as pessoas com deficiência no mercado de trabalho e fazer valer o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Inclusive, nas suas justificativas, elas falam sobre parcerias com as instituições de ensino, né? Que é bastante interessante. Você acredita que de alguma forma vai conseguir trazer com que façam cursos, né, para essas pessoas? Sim. Antes da gente inclusive tomar posse como vereador, eu estive em Manaus, me reuni com o reitor do Instituto Federal do Amazonas, que infelizmente faleceu, vítima do Covid-19, e o mesmo se colocou à disposição de ajudar, através desse Instituto Federal, na capacitação dos nossos servidores. Então, quando eu já faço meu projeto de lei, eu já tenho essa parceria prévia, né? Agora a gente tem que ajustar, o IFAM vai precisar de uma nova eleição, infelizmente, mas a gente já tem essa entrada no IFAM e eles possuem esses profissionais que podem adaptar e fazer um projeto para qualificar os nossos servidores públicos municipais e que o executivo olhe com bons olhos e até dê um aumento no salarial ou algum adicional para essas pessoas que buscam qualificação. Eu acho que a gente melhora ali o nosso quadro de servidores e a partir do momento que a gente dá de forma espontânea esse incentivo financeiro, muitas outras pessoas vão buscar. Também a gente tem que lutar para que a população e os particulares possam ter algumas vagas nesses cursos, porque a gente vai também abrir para o mercado privado, como eu anteriormente tinha dito. Agora iremos para um breve intervalo e quando retornarmos, os vereadores irão fazer suas considerações finais. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês. Esperamos que os requerimentos, os projetos de leis que vocês requereram aqui na casa sejam e a você que nos acompanhou até aqui, para que acompanhe os próximos quadros, que terão outras temáticas, outros projetos, que vocês retornem também, né, falando de outros projetos no decorrer do tempo. E você pode fazer suas considerações finais, Dr. Robson. Thaís, eu queria agradecer a oportunidade, tá bom? Me coloco sempre à disposição. Nós temos uma série de projetos de leis que foram e estão sendo confeccionados para serem apresentados, né? São 4 que já foram apresentados. Nós temos mais 2 para a semana que vem, que vai ali tratar sobre o idoso, né? E outro público que nós estamos aí decidindo também, que é um público especial mesmo, que são as outras deficiências. Então, nós buscamos sempre estar apresentando algo que venha trazer um benefício para você, cidadão. Foi para isso que nós fomos eleitos, né? Eu tenho certeza que o vereador Arnold também faz o seu melhor aqui dentro da Câmara, está fazendo um grande diferencial e para melhor. E dizer a você que tem um familiar que é autista, você pode sempre contar conosco. Nós estaremos aí nos próximos dias convidando você a fazer parte de um grande mutirão para cadastro, para quem ainda não tem, né, no INSS, para buscar aí os seus direitos. Assim como também eu tenho feito visitas a residências dessas famílias e eu tenho observado que muitas delas passam por necessidade. Então, você que hoje tem o seu filho ou parente que é autista, pode estar buscando o nosso gabinete, né, que nós estaremos ali dando, na medida do possível, o auxílio para que você possa ter o seu direito atendido. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Contem sempre conosco, tá bom? Espero voltar outras vezes. Pode ter certeza que com grandes projetos. Arnold Lucas, suas considerações finais. Thaís, muito obrigado pelo convite. Sou muito grato por ter sido lembrado e por estar participando dessa primeira edição. Acredito que os próximos quadros contarão com a presença de outros vereadores. Uma legislatura muito diferenciada, com pessoas mais técnicas, com pessoas que realmente querem fazer a mudança na nossa cidade e principalmente na vida de vocês, cidadãos, pessoas que pagam seus impostos e que pagam os nossos salários. O tema de hoje foi muito importante, ele é muito importante, muitas das vezes muito esquecido. O surdo, o autista,
o deficiente visual, são pessoas que não são enxergadas, muitas das vezes, pelo poder público. São pessoas que precisam de pessoas como o vereador Robson, como o vereador Arnold Lucas, para fazer com que as suas causas sejam escutadas, sejam entendidas, sejam enxergadas, para que os direitos delas sejam resguardados pelo poder público. Então é muito importante que essa causa seja respeitada. Mas a gente precisa entender também que, apesar de todos sermos iguais, o surdo, o autista, o cego, são pessoas diferenciadas, são pessoas que precisam ser tratadas de forma desigual para que os seus direitos sejam resguardados. O princípio da isonomia que temos lá na nossa Carta Magna do Brasil, a nossa Constituição Federal de 1988, ela diz que todos somos iguais, mas não somos. Nós precisamos tratar essas pessoas de uma forma desigual, para que os direitos delas sejam respeitados. Então a Câmara Municipal de Itacoatiara tem esse papel, tem esse dever com você, cidadão, com você, pai, com você, pessoa com qualquer tipo de deficiência, de olhar e lutar por vocês e ser essa ponte até o Poder Executivo, para que os direitos de vocês possam realmente ser respeitados e que essas leis saiam do papel, que vocês possam ter algo que façam com que a dor de vocês seja diminuída. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado meu colega Dr. Robson Siqueira, Thaís, a gente está à disposição para qualquer momento. Obrigado a todos, coração verde. A gente que agradece a presença de vocês, vereadores. Foi uma conversa bastante esclarecedora sobre as temáticas. E a você, internauta, que acompanhou até aqui a nossa entrevista, para que você possa acompanhar os próximos programas, os próximos quadros, e que esse foi o Câmara em Destaque de hoje.